Olá, queridos, bom dia para você, que Deus possa abençoar esta manhã. Eu quero compartilhar com você Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: E Jesus disse: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai partiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, ponham anel no dedo dele e sandália nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Queridos, meu convite para você na manhã de hoje é este: decida mudar, decida abraçar a mudança na sua vida. Todos nós sabemos que errar, ele faz parte do processo e do processo de maturação, de crescimento na nossa vida. Ninguém aprende a fazer certo sem primeiro errar. Aquele que diz que nunca cometeu um erro, a Bíblia diz que este é mentiroso. 1 João 1,10 diz isso. O problema na questão não é errar. O problema maior é o que fazemos depois que erramos e que reconhecemos que erramos. Muitas pessoas decidem, mesmo depois de errar, de reconhecer que erraram, elas decidem, elas escolhem permanecer no erro. Outros tentam arrumar desculpas para justificar o seu próprio erro. Tentam justificar, mascarar. Nem todos, infelizmente, conseguem reconhecer o erro, se arrepender e buscar uma mudança na vida. O texto que nós lemos conta a história de um filho que tomou uma decisão errada, mas reconheceu o erro e procurou a mudança. Esse texto também ele vai nos ensinar bem o que nós devemos fazer quando erramos. Primeira coisa é admitir o erro. Quando o texto diz caindo em si, significa que admitir que errou é o primeiro passo para procurar o caminho certo. Porque há tanta dificuldade muitas vezes na vida das pessoas de reconhecer os seus erros. Penso que o começo está no orgulho. É aquele que expressa uma vaidade excessiva, que ostenta as suas próprias qualidades. Isso é orgulho. A Bíblia diz que o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Provérbios 29, 23 vai nos dizer isso. Tiago 4,6 também fala sobre isso. Diz que Deus, o próprio Deus, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós temos um outro exemplo também em Lucas 19:8.
Zaqueu, quando foi acusado de ser pecador, ladrão, ele não deu desculpas para o seu erro, mas disse que estava disposto a devolver 4 vezes mais o valor extorquido. Querido, meu convite para você na manhã de hoje, eu penso que seja o convite do Senhor. Decida mudar. Eu não sei quais erros você cometeu ou tem cometido, mas não é tarde. Decida mudar. Aquele jovem diz: eu me levantarei e irei, versículo 18. Você precisa tomar uma decisão. Tem que escolher o que fazer. Não dá mais para ficar em cima do muro, até porque isso não vai te levar a caminho algum. Só após a sua decisão, Deus começará a operar para te ajudar a mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Não adianta se iludir, não adianta fingir que não está vendo que está no erro. Isso vai acontecer através de uma decisão radical. É claro, com a ajuda do Senhor. Peça para Deus neste momento a força que você necessita para alcançar essa mudança. Mudar é provocar uma alteração, sabe? É você realmente se converter, mudar de roteiro, de direção. Para isso, haverá necessidade de humilhar-se quando for preciso. Quando aquele jovem chega, no versículo 19, ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um dos teus empregados. Ele está se humilhando. Provérbios 15:33 diz que a humildade precede a honra, ou seja, a humildade abre porta para recebermos tanto o favor de Deus quanto o favor do homem. Quantas pessoas tiveram experiência de, depois de passar por uma certa humilhação, receber uma grande bênção de Deus? Por exemplo, a vida de José e de tantos outros. Pedro, ele vai dizer no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, ele diz assim: olha, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele te exalte. Então você precisa tomar uma atitude. Ele diz assim no versículo 20 e 21 do capítulo que lemos: então, levantando, foi para seu pai. Muitos reconhecem o erro, mas infelizmente nunca fazem nada. Nunca tomam uma atitude para mudar e deixar o erro. Outros até começam a agir, começam a mudar, mas não perseveram, não permanecem. Se você decidiu mudar, tome a atitude, comece hoje, não espere para amanhã. Como tomar uma atitude se de repente você está sem forças? Talvez você se pergunte. Querido, o caminho é esse: peça ajuda para Deus, peça ajuda para alguém de confiança, para uma pessoa de Deus, persevere. Eu quero poder concluir dizendo que se você precisa abandonar o erro, você precisa primeiro se aproximar de Deus. Decida fazer isso agora, nesta manhã. Se você sente que as coisas não estão boas e precisa acontecer uma mudança na sua vida, talvez seja exatamente disso que você esteja precisando, de uma mudança radical. Não adie mais esta decisão. Haja hoje mesmo. Se precisar voltar, reconciliar com Deus, faça isso. Procure a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscar ao Senhor é uma oportunidade, é um privilégio para qualquer pessoa disposta a se aproximar dele. Mas essa oportunidade, querido, ela não ficará disponível para sempre. No contexto do versículo, nós vemos aqui o profeta Isaías demonstrando uma grande preocupação com o povo de Israel, enquanto eles estavam exilados na Babilônia. A Bíblia ela nos adverte o tempo todo a buscarmos a Deus enquanto há tempo. Por quê? Porque certamente haverá um tempo em que já não será possível mais buscar a Deus. Mas hoje Deus oferece a sua graça. Ele te oferece nesta manhã o seu perdão. Amanhã nós não sabemos. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então faça isso nessa manhã. Assim como aquele filho desta parábola admitiu o seu erro, decidiu mudar, se humilhou e tomou uma atitude, que você faça isso
nesta manhã, tome uma atitude, se apresse em tomar essa atitude. Que Deus te abençoe, um excelente dia para você.